Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho, escritor. Eu quero comentar aqui com vocês dois assuntos. Um artigo que eu escrevi sobre os acontecimentos em Hong Kong e as manifestações pela democracia, com a presença lá sobretudo dessa questão do Reino Unido, o tratado da China com o Reino Unido, com a Inglaterra, de 1997, um pouco resgatando a história de Hong Kong, por que tem aquele cerco ali e tal, a questão da geopolítica, o sentido da geopolítica, o sentido aí dos processos da democracia, a democracia autoritária, podemos chamar assim, a história, enfim, o expansionismo, a lógica do expansionismo do regime norte-americano do pós-Segunda Guerra Mundial, tem muito a ver com tudo isso, quer dizer, eles vão reciclando, vão moldando, vão mudando os seus métodos, mas o modus operandi é o mesmo, a tal da democracia, que a gente está vendo o caso aí da Venezuela, eles estão reativando o Pacto do Rio de Janeiro, que eu comentei no vídeo passado, tem o editorial no Vermelho, o penúltimo editorial que trata desse assunto, a biografia do Pedro Pomar, sobretudo, também trata muito disso, ali ao vivo, podemos dizer assim, em loco, como se diz aí na academia, os acontecimentos ali no quente. O Pedro Pomar acompanhou isso muito de perto, foi no México, no Congresso da Paz, lá ele fez aquele discurso que depois o jornal O Globo fez uma campanha violenta contra o Partido Comunista do Brasil e contra ele, sobretudo, uma campanha pela cassação do seu mandato. Bom, enfim, essa história toda está bem detalhada na biografia do Pedro Pomar, tem também muito disso na biografia do Maurício Grabois, que estão aqui, mas o Pedro Pomar acompanhou isso muito de perto, o embate com o jornal O Globo. Muito interessante. Muito interessante. E agora eles vão buscar isso lá atrás, o Truman esteve no Brasil na conferência de chanceleres em Petrópolis em 1947. O acordo foi celebrado em 1947 e entrou em vigor em 1948. No editorial do Portal Vermelho fala isso, inclusive da crônica da poesia do Pablo Neruda, o poeta chileno, comunista, que ele abre, falando de 1948, que ele diz ano ruim, ano de ratos, na sua obra Canto Geral. Mas, enfim, eu falo nesse artigo de Hong Kong, lógico que não dá para se estender muito, ficaria um tratado, Eu trato pontualmente disso e um pouco o sentido, do porquê que essas manifestações estão ocorrendo lá, com a bandeira do Reino Unido, a turma cantando o hino da Inglaterra, com bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm essa parceria, inclusive na expansão do regime, agora, no período mais recente aí, do neoliberalismo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Tony Blair, Bill Clinton, e, enfim, esses acontecimentos. Quero falar também para vocês de um editorial que está agora lá no Portal Vermelho, que trata dessa questão do salário mínimo, que o Estadão noticiou, que a equipe do Paulo Guedes estuda congelar o salário mínimo, quer dizer, não tem mais reajuste. Quem vive de salário mínimo vai ter que amargar e comer o pão que o diabo amassou, sobreviver com o salário mínimo sem correção, sem inflação, afrontando inclusive a Constituição. Eles querem burlar a Constituição para fazer isso. Evidentemente que precisa de uma PEC. Se isso vai passar ou não é uma outra questão, mas só a intenção já denota o que representa efetivamente o governo Bolsonaro, o programa, a sustentação do governo Bolsonaro, que é esse programa dito ortodoxo aí do Paulo Guedes, Enfim, o editorial descreve bem isso, essa relação, esse antagonismo, lucro, salário, e como isso se potencializa aí na roda viva da ciranda financeira, do mercado de títulos, a chamada dívida pública, como é que eles fazem uma alquimia, o que diz o Paulo Guedes, no caso da reforma da Previdência, é a mesma coisa, nós precisamos fazer a economia aqui,
Então, com o congelamento do salário mínimo, nós vamos fazer uma economia de 35 a 37 bilhões de reais. Aí, na alquimia deles, eles estão fazendo economia, né, entre aspas. Agora, essa é uma economia que vai para uma boca, né? Vai aí, é uma mamata, na verdade, para a ciranda financeira. Ou seja, é uma crueldade, uma perversidade. Eu vou deixar o link dos dois aqui, do artigo sobre Hong Kong e do editorial. Quero pedir aqui para vocês que a gente começa a dar dinâmica aqui no canal exatamente por esse mecanismo de comentários, de compartilhamentos, do joinha, né? O YouTube tem essas coisas, a interação é que impulsiona o canal, senão ele vai estacionando, vai ficando estacionado, então ele não tem dinâmica, né? Por mais que a gente procure alimentá-lo aqui constantemente, né? Se não houver a interação, se não houver os comentários, né? Por isso que a direita nada de braçada aí no YouTube, porque primeiro a questão da grana, né? Do dinheiro, né? Tudo isso a gente sabe, os motores aí, essas coisas todas. O que nós temos? A militância. A militância, né, no canal, ela é fundamental, em qualquer canal, né, no nosso aqui, para difundir os nossos pontos de vista, né, também a gente, o que a gente tem? Não tem dinheiro, não tem nada, né? O que nós temos aqui é a militância, por isso que eu peço para vocês fazerem essa agitação e propaganda, como dizíamos antigamente. Um abraço a todos, volto a qualquer momento com outro assunto e até lá.